Sementes, adubo, máquinas, pessoas. Tudo isso é importante na hora de fazer o plantio. Mas tem uma coisa que é fundamental: o solo. Afinal, se a terra não estiver em boas condições, o produtor rural pode ter grandes prejuízos. Por isso, conservar o solo é uma das maiores preocupações do setor agropecuário. E para destacar esse tema, eu recebo aqui no Agromitos o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Então, Reginaldo, muitas vezes o produtor rural é acusado de contaminar o solo, por exemplo, mas ele não depende desse mesmo solo para conseguir produzir, para tirar o seu sustento? O solo é a propriedade rural por excelência, Tem várias formas de agricultura, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. A gente vê muitas hortaliças, plantadas e colhidas em estufas, que não dependem efetivamente do solo, Tem uma vertente, principalmente nos países nórdicos, da construção da agricultura vertical, São prédios, projetos, já em estágio bem avançado, de produzir algumas hortaliças, frutas, dentro desses complexos, até dentro da cidade. Porém, a produção de grãos, que é de onde vem o alimento efetivamente para a humanidade, as fibras, isso ocorre no solo, na grande escala, e é fundamental que a preocupação, não só no Brasil, mas no mundo, se volte para a conservação dos solos. Recuperação daqueles que já estão degradados. Em 2015, a ONU decretou o ano de 2015 como Ano Internacional do Solo. Várias pesquisas, vários eventos foram realizados no mundo, inclusive no Brasil. E nesse ano destacou-se a existência já de 33% de solos degradados. O continente que mais sofre com essa degradação é a África. Porém, todos os continentes têm a sua pequena parcela aí de necessidade de recuperar algum solo e cuidar do que tem. No Brasil, essa consciência está muito avançada. Hoje, no Brasil, nós temos a técnica, por exemplo, de plantio direto para os grãos, que é uma técnica que, nesse século que nós estamos, já é o modo convencional, ou seja, já é a maioria da técnica utilizada, é a técnica de plantio direto na palha, ou seja, você não tem mais aqueles arados movimentando o solo e tudo mais. Porém, algum refinamento ainda pode ser feito, pode melhorar. Cuidar dos terraceamentos, cuidar da curva de nível, isso tudo o agricultor pode ainda incorporar algum refinamento nas suas práticas. E é fundamental para o agricultor. O solo bem cuidado, um solo com os nutrientes equilibrados, é um solo que vai valorizar sobremaneira a propriedade. Então, além do agricultor ter o lucro naquele momento, ele valoriza a sua propriedade e entrega o solo para as futuras gerações em condições de continuar produzindo alimento. É muito importante. Agora, então é mais barato conservar do que recuperar o solo? Sim. Recuperar o solo, dependendo do estado de degradação que ele chega, é difícil. Demora tempo. Porém, a conservação é algo bem prático e efetivamente não impacta o custo do agricultor de forma a desestimulá-lo. Efetivamente, muitos agricultores têm pouco conhecimento a respeito de técnicas simples que poderiam lançar mão para melhorar a proteção do seu solo. E isso a gente deve à falta de extensão rural no Brasil. Descuidou-se desse ponto. E para transmitir esse conhecimento de cuidado do solo, de como cuidar do solo do sítio, da fazenda, é fundamental que o técnico vá até lá e traduza essas técnicas, a pesquisa científica que está por trás dessa técnica para o agricultor de uma forma simples, de uma forma direta. As universidades produzir o conhecimento e publicar artigos não é o suficiente. É fundamental que isso ocorra, mas esses artigos científicos precisam ser traduzidos em técnicas para o agricultor ali no campo. E isso deve ser feito de forma
presencial, até para o técnico ter um panorama da propriedade, ver onde precisa ter um cuidado específico, onde estar tranquilo. Então é fundamental que tenhamos esse foco na extensão rural e a preparação desses técnicos para eles terem um olhar clínico quando chegar na propriedade e já verificar o que precisa fazer para melhorar a conservação daquele solo. Então, a conservação do solo, na sua visão, então, Minaré, precisa ter uma atenção especial das políticas públicas? Sim, a conservação do solo ela deve fazer parte da política agrícola, deve ser uma vertente de política pública, principalmente considerando o número de agricultores pequenos proprietários e médios proprietários que não têm um poder aquisitivo significativo para adquirir algum equipamento ou fazer alguma diria, uma obra, né, na sua propriedade que seja importante para conservar o solo. Então nós temos proprietários que têm condições de fazer a implementação dessas técnicas, se ainda não faz. Mas nós temos também proprietários que estão num patamar de baixa renda e até de extrema pobreza, como nos mostrou os dados do IBGE do último censo. Então, para essa categoria, é necessário ter, além da inclusão dessa preocupação na política agrícola, é interessante ter política pública direcionada para esse público, porque é um conhecimento que não esquece. Uma vez o agricultor, de posse desse conhecimento e com a sua propriedade preparada, consciente de que aquilo melhora a sua produção e valoriza a sua propriedade, ele não vai deixar o solo degradar. Agora, Minaré, então, conservar e recuperar o solo não é fundamental apenas para o produtor, mas para garantir a segurança alimentar? Sim. Como comentamos no início, a produção de hortaliças você consegue fazer via estufas, em grande escala até. Mas a produção de grãos, não. A produção de fibras, não. Nós precisamos de um solo hoje e vamos precisar mais dele no futuro, porque a tendência da humanidade é aumentar. Então, até 2050, fala-se de 9 milhões. Então, teremos que incrementar muito a produção, principalmente de grãos. E, para isso, precisamos de bons solos. E, para não avançar a fronteira agrícola sobre florestas e áreas de preservação, é fundamental que aquela parcela de solo que não está bem cuidada seja recuperada. E esse programa de recuperação precisa começar rápido. 2050 está aí, né? E isso não é uma tarefa de um dia para o outro. Então, esse olhar de conservação do que está bom e melhorar o que não está muito bom é fundamental que comece rápido. Então, o produtor rural não se preocupa com a conservação do solo, é mito? É mito. Ok, mais um mito derrubado. É a ferramenta de produção do agricultor. Quanto melhor o solo da sua propriedade, melhor a sua produção e mais valor tem a sua propriedade. Ok, consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, grato.